tratar um pouquinho sobre a tetralogia de Fallot, que é o probleminha que meu filho tem no coração. Antes eu queria dizer que eu tô fazendo uma sequência de vídeos contando um pouco como foi meu pré-natal, como foi a minha gestação aqui nos Estados Unidos. E se você não assistiu ainda os meus vídeos passados, corre lá, assista, até eu vou falar um pouquinho sobre como foi descobrir o probleminha no coração do meu filho, entre outros probleminhas que ele tem. E curtam, se inscrevam no canal e me acompanhem para os próximos vídeos. Não vou entrar muito em detalhes sobre essa doença, mas assim, quero explicar um pouquinho bem rapidamente, bem por cima mais ou menos, né, o que os médicos explicaram pra gente. Mas em suma, a tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita e é um defeito, né, que tem no coração, onde os sangues eles se misturam. Então tem o sangue oxigenado, o sangue não oxigenado, e o correto é levar o sangue não oxigenado para o pulmão e o sangue oxigenado para o corpo. O que o nosso cardiologista passou é que o Luca ele poderia apresentar dois probleminhas. Poderia ser devido ao sangue oxigenado tá indo para o pulmão. A principal característica que ele pudesse apresentar seria a respiração, né? Que seria uma respiração mais acelerada. E o outro probleminha que já teria um pouco mais de urgência, que ele falou, até esse probleminha é chamado no Brasil como síndrome do bebê azul, por conta dessa outra característica. Então essa outra característica é, se o sangue não oxigenado chegasse no corpo, o bebê ele apresentaria características azuladas, arroxeadas. Então isso daí já teria um pouco mais de urgência para fazer a cirurgia. E nós saímos da UTI, o Luca tava ok, os médicos falaram que tava ok, assim, não tinha uma previsão antecipada para fazer a cirurgia, né? Levaria um tempo ainda. O cardiologista falou em média que fosse 3 meses, né, para ele fazer a cirurgia do coração. E quando nós saímos da UTI, nós continuamos tendo acompanhamento com o cardiologista e teve um dia que a gente chegou para fazer o exame, né, do coração. E o cardiologista pegou e falou assim: olha, tô bem preocupado com os rumos o caminho que tá tomando, né? Que não é um bom sinal, então a gente vai ter que fazer a cirurgia um pouco mais com urgência. Então, assim, aquilo pra mim foi um baque, né? Porque eu tinha ficado tão pouco tempo com o meu bebê aqui em casa, ele tinha saído da UTI. E eu fiquei algumas semanas com ele em casa. E logo já ia ter que fazer uma cirurgia tão grande, a cirurgia que eu mais tinha medo, né? Então, assim, foi um baque pra mim saber disso. E aí, nesse meio tempo, nós tivemos algumas complicaçõezinhas com o nosso plano, né? Então, assim, levou um tempinho a mais e foi quando nós resolvemos tudo do plano. Aí pudemos agendar a cirurgia. E a cirurgia aconteceu, né, no dia 23 de setembro. A cirurgia poderia levar em média de 6 a 8 horas, né? E foi o que levou, foi uma cirurgia, é uma cirurgia muito complicada, delicada, ainda mais porque é um bebezinho, né? Então, enfim, antes da cirurgia, a gente conversa com o cirurgião cardíaco, né? E ele fala um pouco dos probleminhas que pode acontecer, né? Que teria a possibilidade do bebê vir com o peito aberto, né? Após a cirurgia, porque é muito tempo mexendo ali no bebê, então acaba inchando, né? E aí nisso eles não conseguem fechar o peito do bebê. E nisso o bebê tem que passar um tempo com o peito aberto até desinchar. Essa era uma possibilidade. Falou que os riscos de morte durante a cirurgia eram mínimos, né? E quando o Luca voltou da cirurgia, que nós pudemos entrar no quarto, tinha muita gente dentro do quarto, porque eles ficam acompanhando, quando recém sai da cirurgia, tem muita gente que fica em cima o tempo inteiro acompanhando. Então fica um médico ali, fica o especialista para a parte da respiração, né, que cuida de todo o aparelho respiratório ali, da máquina, né? Tem mais não sei quantos enfermeiros, então assim, o quarto fica lotado, né? E o quarto era um pouquinho pequenininho. E aí, assim, quando nós chegamos, foi um susto enorme ver o meu bebê daquele jeito. Eles cobrem, né, o peitinho, botam uma fita amarela e nisso o peito dele tava aberto, né? Ele entubadinho e era isso, era assim, era o meu bebê ali, entubado. Então, assim, aquilo pra mim foi, né, um choque quando eu vi, porque a única coisa que a gente pensa é, meu Deus, é tão pequenininho, né? Assim, é tão indefeso. E aí, nisso, não tinha nem como a gente dormir lá no quarto, porque não tinha lugar, né? E como era muito pequeno e muita gente dentro do quarto, o médico falou assim: olha, eu aconselho vocês a ir embora pra casa, descansa, porque vocês não podem fazer nada ficando aqui. E assim, um pouco a gente também sente que atrapalha, porque
é melhor deixar eles cuidarem, eles sabem o que fazem, né? Então, assim, a gente veio dormir em casa e confesso que foi bem triste porque, nossa, a imagem dele não saía da cabeça. Passava o dia inteiro lá no hospital, mas ele é apagado, né? Porque ele ficou 7 dias entubado. Sei que, assim, apitava o tempo inteiro e o pessoal da respiração tava o tempo inteiro lá na sala e a gente fica assim, né? Sem ter o que fazer em relação a isso. Conforme os números iam melhorando, eu não entendia direito. Eu sei que eu via lá na máquina e às vezes as enfermeiras ou algum médico passava e falava, olha, teve melhora. Então eu sei que assim, eles tinham na porta do quarto, eles colocavam todas as anotações. Então eles mediam absolutamente tudo, né? E eles colocavam. Então você via que tipo, passava de uma melhora de um dia anterior para outro dia. E assim, isso o Luca foi acordando. Era agoniante para mim, porque eu não podia falar com ele. As enfermeiras até falavam assim, ó, às vezes acalma, né, quando você conversa. E o Luca, como ele era muito apegado, ele ficava o tempo inteiro, né, no peito antes dessa cirurgia. Então, quando eu falava, quando ele ouvia minha voz, assim, ele mexia, sabe? E ele ficava muito inquieto. Então, conforme ele foi acordando, eu não podia, ele não podia ouvir minha voz. Então, isso também foi muito triste pra mim, porque, pensa, eu me sentia, assim, meio que como se eu estivesse abandonando, sabe? Porque eu não podia dizer que eu tava ali, eu não podia mostrar carinho, sabe? Então era uma situação muito difícil. E aí eu pedia, todos os dias a gente deixou um tercinho ali na maquinha dele. E todas as noites antes de vir pra casa, eu pedia que Deus confortasse ele, né? Que fizesse ele se sentir aconchegado, se sentisse acolhido, né? Porque eu não podia fazer isso, eu não podia estar ali, né? Dizendo que tava tudo bem, ele não podia ouvir minha voz. Então, assim, isso foi muito difícil pra mim. É um silêncio total nesses 7 dias, né? A gente não tem choro, não tem carinho, não tem colo, não tem peito, não tem nada. Isso é muito difícil, nossa. Penso assim, outras mamães que passam essa situação, né, com bebês entubados, não é fácil, é muito complicado. O dia que foram desentubar ele, eu sempre pedia, toda vez que ia acontecer alguma coisa assim, eu pedia pra sair do quarto, né, porque eu não gostava de ver ele sofrer. Então, assim, teve esse dia que foram pra desentubar ele, aí eu saí do quarto. E ele tava tendo uns picos assim, sabe? Tipo, melhorava e depois já dava uma caidinha de novo, aí melhorava. Aí nesse dia que foram tentar desentubar, aí eu saí do quarto. Eu lembro que um médico veio e falou assim, a gente vai ter que entubar ele de novo, a gente não conseguiu desentubar ele. E aí nisso meu chão caiu, né? Meu mundo caiu e aí eu comecei a chorar já e entrei em desespero. Assim, eu orei muito, né? Quando eu entrei no quarto, ele não tava entubado. Não tava entubado. Então, assim, eu sei que eu orei muito e conseguimos desentubar meu bebê, né? Foi bem difícil, porque assim, o Luca tinha recém saído de uma cirurgia, ele não teve tempo de ganhar peso suficiente, ele era um bebê, né, mais magrinho, então assim, tudo isso, nossa, dificultou um pouco a recuperação dele. Nisso fecharam o peito dele, ele foi se livrando dos drenos, né, e aos poucos ele foi melhorando cada dia mais, e quando fecharam o peito, eu sei que quem já viu a cirurgia do coração, né, não sei se todas são assim, mas tem uns grampos, né, que ficam como se fosse um grampo de aço. Mas são os grampos que fecham aqui. E perto da gente ir embora, assim, foi quando a médica foi para arrancar esses grampos. Eu também lembro que foi muito agoniante, porque ela puxava, assim, com o alicate. Ele não tomou anestesia nenhuma, não aconteceu nada. Ela só vinha e enfiava o alicate aqui e puxava. Aí sangrava, assim, sabe? Eu lembro da agonia, dá muita dó. E assim, nisso ele tinha um acesso que ficava aqui também, né? Que era o que levava algum medicamento, né? Que é aplicado no coração. E assim, quando ele foi voltar a mamar, quem já assistiu meu vídeo passado sabe como a gente sofreu na UTI por conta da alimentação. Então, a gente sofreu da mesma forma ali, estando ali, né? Porque nisso, o Luca ele tinha que mamar 70 ml. O Luca não mamava 70 ml. Então, acontecia que era um pouquinho pela boca e aí o resto ia todo pela sonda, né? Eu, de novo, batendo o pé com os médicos, porque pra mim tinha que ser livre demanda, eu tinha que amamentar ele, e pros médicos não podia. E assim, foi aquela complicação de novo em relação à amamentação.
E depois de uma cirurgia grande assim, o bebê ele fica muito cansado, então ele já tinha muita dificuldade, né? Todo bebê que passa por essa cirurgia ele tem muita dificuldade de se alimentar novamente, então aquele negócio da sucção, o bebê ele não consegue muito, né? Então isso tudo é uma progressão, leva tempo, né? E teve que ensinar ele a mamar de novo, então ia bem aos pouquinhos, né? E assim, vinham as enfermeiras específicas, né, para ensinar como que dava mamar, como que tinha que ser, a posição melhor para o bebê, tudo isso, né? Passamos 22 dias, né, na unidade cardíaca intensiva e assim, batendo o pé por conta dessa alimentação. Então assim, foi difícil de novo. Aí, o que aconteceu? Teve um dia que o médico chegou e falou assim: olha, vocês vão levar o Luca para casa com a sonda nasogástrica, que era por onde ele se alimentava. Então, até nisso, assim, foi confirmado, prestes a gente ir para casa. Eles fizeram o pedido todo pelo plano, né? E a gente já tinha recebido uma bolsinha, já tinha recebido a maquininha, todos os aparatos, né, para sonda e tal. E eles falavam assim: ó, tem um perigo da sonda sair do lugar. Então vocês têm que checar isso certinho, tal. Qualquer coisa que acontecer, vocês têm que vir no hospital, né, para arrumar, que não pode sair da posição. Enfim, aquilo pra mim foi, poxa vida, né? Mas é o que tem que ser, né? Se for assim, vai ter que ser. E eu sei que o Luca, assim, tinha dias que ele mamava bem, tinha dias que ele já não mamava bem de novo. E aí teve um dia que o médico chegou e falou assim: olha, se a sonda não der certo, a gente tem uma outra possibilidade, que seria fazer uma gastrostomia. Não sei nem falar essa palavra, gente. Mas enfim, seria uma outra cirurgia que teria que fazer, onde o bebê se alimentava por aí. E assim, quando ele falou isso pra mim, eu entrei em choque. Aí ele pegou e falou assim: mas olha, eu achei estranho ele não sair da primeira cirurgia com isso, que, né, foi da primeira cirurgia de colostomia. Aí eu entrei em desespero. Falei: meu Deus, não pode ser, né? Falei: não quero outra cirurgia assim pro meu filho. Falei: imagina, né? Falei: não. Nossa, eu orei. E nesse meio tempo, próximo à saída do hospital do Luca, a minha mãe chegou aqui. Minha mãe pôde vir visitar a gente, mesmo, né, em meio à pandemia. Minha mãe conseguiu vir e ela passou todos esses dias comigo lá no hospital. Assim, ela também, com todo o carinho que a gente tinha, né, pra fazer o Luca mamar, ele foi progredindo. E aí foi chegando nos últimos dias, ele só podia sair do hospital sem a sonda se ele mamasse 50 ml totalmente na mamadeira. E nos últimos dias ele mamou 50 ml totalmente na mamadeira. É porque o sistema deles é muito difícil, desse negócio de 3 em 3 horas. E eu tinha certeza que se fosse aqui em casa eu faria diferente, eu tinha certeza que ele mamaria, sabe? Assim, eu tinha um desespero, porque eu queria trazer ele embora, eu queria cuidar do meu jeito, sabe? Eu queria dar mamar pra ele com carinho que eu ia ter com ele, né? Com todo carinho que eu tenho com ele. E assim, lá no hospital, eles não deixavam dar peito, porque o peito ele acaba exigindo um gasto de energia maior para o bebê, né? Uma sucção maior do que pela mamadeira. E nisso eu quero gravar um outro vídeo, né? Para falar a respeito da amamentação. Então, assim, a gente não precisou trazer ele embora com a sonda nasogástrica, a gente não precisou, graças a Deus, fazer essa gastrostomia nele. Eu falo que é uma bênção de Deus. Nossa, toda a recuperação que ele teve, mesmo desabilitado que ele estava, tão bebezinho, né? E ele teve uma melhora muito grande e vem tendo, graças a Deus também, ele tem se desenvolvendo super bem, de acordo com, né, a idade dele. Assim, o cuidado, como eu já falei, desde a UTI, né? O cuidado lá também é excepcional, nossa, as enfermeiras são maravilhosas, os médicos todos atenciosos também. E assim, acho que eles ficam... É meio besta, assim, sabe, de ver quanto que a gente se importava, porque eu era o tempo inteiro, né, ali em cima e enchendo o saco dos médicos e das enfermeiras. Porque tem algumas ocasiões aqui em que não tem tanta essa presença, né, do pai e mãe com os bebês. Eu notei muito isso desde a UTI. Então eu não sei se pra eles era diferente a gente tá em cima toda hora. Antes da minha mãe chegar, né, eu passava o dia inteiro sozinha fazendo origami, o tsuru. Por quê? Porque a gente teve uma corrente assim na nossa família, né? Foi a ideia da sogra da minha prima, na verdade, que ela descobriu uma vez que o bebê de uma mãe foi fazer uma cirurgia também assim grande e eles fizeram 1000 tsurus, né, que é representar a saúde. E nisso a gente juntou, né, a minha família mais a família da sogra da minha prima. Foram minhas tias, as minhas primas, a minha mãe, as minhas irmãs e
a minha avó e assim, todo mundo. Cada um fez um pouquinho e a gente conseguiu juntar os 1000 tissurus. Eu lembro toda vez eu fazia os tissurus e escrevia na asinha dele, né? Escrevia sempre saúde, né? Recuperação, essas coisas boas assim pro Luca, né? Vou deixar até foto aqui. Como eu passava muito tempo ali, né, com os papéis, teve uma enfermeira uma vez que veio e trouxe uma bolsa enorme. Eu até vou mostrar depois, mas assim, tudo de cardiopatia, com... Dentro tinha agenda, tinha palavra cruzada, tinha lápis de cor, tinha canetinha, tinha um monte de coisa assim pra você passar o tempo, né? Servia pra criança, mas assim, pra mim foi passar um tempo, né? Tinha sudoku. Enfim, eles deram bastante coisas assim e até tem uma foto que eu vou deixar aqui que eles deram uma chupeta com um ursinho, que também é operadinho do coração, a coisa mais fofa do mundo. Enfim, foi isso, assim, todo carinho lá, toda atenção, cuidado, mais uma vez eu digo, é perfeito. Sim, é isso que eu tenho pra deixar pra vocês. Eu sei que não é fácil uma cirurgia muito grande dessa, né? Não sei se tem alguma mamãe aqui que já passou por isso, alguma mamãe que vai passar por isso, né? Tem que ter muita fé mesmo, tem que ser forte, porque é doída. Eu me contenho pra não chorar toda vez que eu falo, porque me sensibiliza demais. Foi um sofrimento muito, muito, muito grande. Acho que foram os dias mais sofridos, né, pra mim. E assim, eu só tenho a agradecer pelo meu filho estar desenvolvendo bem, por estar saudável. Então, a última consulta que a gente teve com o cardiologista falou que tá tudo muito ótimo, graças a Deus. Então, assim, a próxima consulta vai ser daqui 3 meses. Então, assim, tem tudo encaminhando muito bem. Ele vai precisar fazer outra cirurgia, mas quando ele estiver maiorzinho, talvez perto dos 10 anos de idade, né? Mas é isso, queria deixar um pouco pra vocês como foi, né, o meu relato, como que é o meu bebê com tetralogia de Fallot, como que foi a cirurgia. E qualquer dúvida, qualquer coisa, escreva aqui nos comentários, a gente pode trocar ideias e é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!